Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que horas que você vai assistir essa aula, mas espero que estejam todos bem, aí onde quer que vocês estejam. Espero que estejam todos guardadinhos dentro de casa, para aqueles que podem ficar dentro de casa. Espero também que vocês estejam aí cuidando dos idosos, que é a população mais frágil nesse momento. Eu sei que esse é um momento muito delicado para vocês, alunos, para nós, enquanto professores, e também para a própria instituição. E a gente vai aqui tentar fazer o melhor para que vocês não fiquem prejudicados e para que no final dê tudo certo. Bom, o assunto que nós vamos tratar hoje, eu garanto para vocês que pelo menos uma questão na prova vai ser abordada. Nós vamos tratar das infrações e sanções disciplinares. Embora esteja aí só o artigo 34 na tela, as infrações e sanções disciplinares, elas estão previstas do artigo 34 ao artigo 43 do Estatuto. E quais são essas sanções disciplinares? No Estatuto, nós temos previsto a sanção de censura, que está prevista do inciso 1 ao inciso 16 e no inciso 29 do Estatuto da OAB. Nesses incisos estão previstas as infrações que vão acarretar a pena de censura. Temos também a sanção de suspensão, que estão previstas nos incisos 17 ao inciso 25, também do artigo 34, que são as infrações que, se cometidas, irão acarretar a pena de suspensão. Temos também a sanção de exclusão, que está prevista nos incisos 20, 26 ao inciso 28, que, se praticada, incorrerá em pena de exclusão. E temos também a multa, que, embora não haja uma previsão específica, ela sempre será aplicada de forma acessória. A multa sempre será uma sanção que vai agravar a censura ou vai agravar a suspensão. Isso nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Bom, gente, no artigo 34 estão elencadas todas essas infrações. Como que a gente faz para decorar se essas infrações vão acarretar penas de censura, de exclusão ou de suspensão? Eu vou passar uma dica aqui para vocês que vai resolver 90% dos casos, tá? Não serve para os 100% dos casos, mas em 90% dos casos você consegue resolver a questão utilizando essa lógica. Como que a gente vai pensar as infrações? Se na assertiva que apresentarem para você estiver abordando algo que seja relativo a um crime, a sanção que vai ser aplicada será de exclusão. Se na assertiva que apresentarem para vocês tratar o assunto de dinheiro, de carga dos autos ou de inépcia, a sanção que vai ser aplicada será a de suspensão. Agora, se na assertiva for relativa a um ato de um advogado, que não envolva crime, que não envolva dinheiro, carga dos autos ou inépcia, a pena a ser aplicada vai ser de censura. Então, qual vai ser a lógica? Apareceu a assertiva, você primeiro analisa. É um crime? Não. Vai para a segunda etapa. Envolve dinheiro, carga dos autos ou inépcia? Sim. É suspensão. Não. Vai para a próxima etapa. É um ato que deve ser punível com a pena de censura. Eu vou mostrar para vocês, na prática, como que funciona essa lógica. Vamos ver alguns exemplos que vocês vão entender. Essa infração, solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Olha o núcleo aí, gente. Solicitar ou receber importância. Isso é um crime? Não. Não é crime porque só está falando de solicitar ou receber. Não está falando o que você vai fazer com essa importância, né? Não é crime, não é exclusão. Envolve dinheiro, carga dos autos ou inépcia? Receber qualquer importância envolve dinheiro. Se envolve dinheiro, é pena de suspensão. Vamos para mais uma.
Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia. Gente, abandono de causa é crime? Não. Abandonar a causa envolve questão de dinheiro, carga dos autos ou inépcia? Não. Então, só pode ser um ato de advogado punível com censura. Mais um exemplo. Recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. Gente, recusar prestar assistência jurídica é crime? Não. Essa assertiva, por acaso, envolve dinheiro, carga dos autos ou inépcia? Não. Então, se por acaso você se recusar a atuar em nenhum processo quando for nomeado por um juiz sem justo motivo, isso vai ser punível com ato de censura. Isso porque, gente, no artigo 133 da Constituição Federal, a advocacia é um munus público. Então, se por acaso um dia você for nomeado para atuar, você tem que justificar a sua impossibilidade de atuação naquele processo sob pena de ser advertido com sanção de censura. Vamos outro exemplo. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Gente, reter autos é crime? Não. Essa infração tem alguma coisa a ver com dinheiro, inépcia ou carga dos autos? Está escrito aí, né? Extraviar autos. Se tem a ver com autos, extravio de autos, carga dos autos, a pena é de suspensão. Mais um exemplo. Praticar crime infante. Essa fica fácil, né, gente? Porque o próprio núcleo da palavra está aí. Crime. Praticou crime, a pena é de exclusão. Locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa. Isso é um enriquecimento ilícito, gente. Isso é crime? Isso não é crime. Envolve dinheiro? Tá aí, locupletar-se. Se envolve dinheiro, a pena é a suspensão. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros. Isso é crime? Seguindo a mesma lógica. Não é crime. Descarta. Próximo passo. Assertiva relaciona-se a dinheiro, carga dos autos ou inépcia. Prestação de contas, gente, refere-se a dinheiro. Se refere-se a dinheiro, a pena é de suspensão. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Pela lógica, é crime? Não. Envolve dinheiro, carga dos autos ou inépcia? A própria palavrinha está na assertiva, inépcia profissional. Se é inépcia, a assertiva é a suspensão. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandato sem expressa autorização do constituinte. Vamos na mesma lógica? Primeira pergunta, é crime? Não. Envolve dinheiro, carga dos autos ou inépcia? Receber valores, gente, refere-se a dinheiro. Então, neste caso, aplica-se a pena de suspensão. Gente, agora eu quero passar um exercício aqui para vocês. Vocês vão pegar a lei suas, vão ler o artigo 34 e está lá elencado todos os incisos. Que não todos que nós falamos, que nós não falamos todos, né? Só usamos algum exemplo. E você vai ler. Inciso 1º, lê lá. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. E vai pensar nessa lógica que a gente colocou aqui hoje para vocês. E aí você vai pôr na frente do inciso. Põe um C, se você achar que é censura. Põe um S, se você achar que é suspensão. E põe um E, se você achar que é exclusão. Isso é tarefa de casa, viu, gente? Exercício. Vocês vão ler todos os incisos e vão fazer esse exercício. Lê o inciso, pensa na lógica que a gente aprendeu hoje, de como analisar as infrações e coloca a letrinha na frente, tá?
vocês vão ver que em 90% dos casos essa lógica nossa vai dar certo. No que não der certo, você vai decorar. Ou você vai criar um mapa mental que te ajude a decorar isso. Na primeira aula de ética, eu passei um mapa mental para vocês, que inclusive se referia às infrações e sanções disciplinares. Está lá no slide da primeira aula. Aquela é uma sugestão de um mapa mental que pode ser utilizado, mas você pode construir o seu próprio mapa mental. Então, exercício de casa, ler todos os incisos, marcar na frente deles se trata de censura, suspensão ou exclusão. Bem, gente, falando da censura, a censura está prevista no artigo 36 do Estatuto. Ela é um registro que fica no prontuário do advogado, tá? Você foi advertido com a censura, vai lá, tá? No seu prontuário vai estar lá registrado a sanção de censura. Porém, essa não é uma sanção pública. Por exemplo, se a pessoa vai contratar um advogado, ela não tem acesso ao registro do advogado, ela deixa contratar um advogado que não recebeu uma pena de censura. Isso não é público, tá? E ela vai ser cabível em 3 hipóteses. Nas hipóteses dos incisos do artigo 34, que é o que nós falamos agora há pouco, vai ser imposta em caso de violação a preceito do Código de Ética e Disciplina e vai ser aplicada também quando houver violação a preceito desta lei, quando para infração não se tenha estabelecido sanção mais grave. Então, são essas 3 hipóteses da aplicação da pena de censura. Lembrando que ela não é pública, mas que fica registrada no prontuário do advogado. A censura, gente, ainda tem uma peculiaridade. Ela pode ser convertida em advertência quando presente circunstância atenuante. E qual que é a diferença entre censura e advertência? A censura, a gente falou que fica registrada no prontuário do advogado. Já a advertência, não. A advertência é como se fosse uma bronca, né? Uma bronca mais leve que não se registra no prontuário do advogado. E quais seriam essas circunstâncias atenuantes? Elas estão previstas no seu artigo 40 do Estatuto. Pode ser, se, por exemplo, um advogado ele tiver prestado serviços relevantes à sociedade, isso é uma atenuante. Se ele nunca tiver tido uma punição anterior, isso é outra atenuante. Então, tudo isso será levado em conta quando a aplicação da pena. Se for um advogado que tenha a presença dessas atenuantes, ao invés de ser aplicada a pena de censura, será aplicada a advertência. Temos também a suspensão, que vai estar no artigo 37. Ela acarreta a proibição do exercício da advocacia em todo o território nacional. Se você é da seccional de Minas Gerais e lhe foi aplicada uma pena de suspensão, você está impedido de advogar não só no seu conselho, mas também em todo o território nacional. Diferente da censura, ela é uma sanção pública. Será publicado no Diário Oficial. Aqui na frente foi um erro, viu, gente? Ali são os incisos em que são previstas as hipóteses de suspensão. Ela cabe em 2 hipóteses, que são esses incisos que estavam na frente aí da frase acima, que são aquelas previstas no artigo 34, que a gente já falou aqui, são os incisos 17 ao 25, em caso de reincidência em infração disciplinar. Gente, a pena de suspensão, diferente da pena de censura, ela não pode ser convertida em advertência. Cuidado que isso é pegadinha de prova, viu? Somente a pena de censura pode ser convertida em advertência. E por último não, e ainda sobre a suspensão, qual é o prazo da suspensão? A regra, gente, é que a suspensão ela seja aplicada em um prazo de 30 a 12 meses. Essa é a regra. Mas como tudo na vida tem sua exceção, vamos a elas. A exceção número 1. Quando a suspensão for aplicada pela infração da falta de prestação de contas ao cliente, o prazo da suspensão ela vai variar de 30 dias, que é o período mínimo, gente, sempre o mínimo de 30 dias, de 30 dias e até que seja feita a prestação de contas. Então, prazo mínimo de 30 dias e se encerra quando? Somente quando
for realizada a prestação de contas ao cliente. A exceção número 2, no caso de falta de pagamento de anuidade, multa ou serviços da OAB, prazo da suspensão mínimo de 30 dias e ao final, e se encerra até que se efetue o pagamento. Ficou aí 30 dias 2 vezes, mas dá para entender. Prazo de 30 dias e até que se efetue o pagamento, seja da anuidade, seja da multa, ou seja do serviço da OAB. E a última exceção, inépcia profissional. Qual que é o prazo? De 30 dias e até que o profissional seja aprovado novamente em novas provas de habilitação. Gente, as novas provas de habilitação, cada seccional estipula a sua, tá? Tem uns que exigem que seja feita nova prova de ordem, mas isso não interessa aqui. O que interessa para vocês é saber que, em caso de inépcia profissional, o prazo da suspensão varia de 30 dias até a reabilitação. E agora, por último, a exclusão. O advogado deixa de ser advogado. A sanção, da mesma forma que a suspensão, ela é pública, é publicada no Diário Oficial. Para que haja a exclusão, é um pouco mais complicado, até mesmo pela gravidade da medida. É necessário que haja manifestação favorável de 2/3 do Conselho Seccional competente e é cabível em 2 hipóteses. As hipóteses previstas no artigo 34 que nós vimos, e no caso de aplicação de 3 vezes de pena de suspensão. Gente, cuidado com isso, tá? A pena é de suspensão, não é 3 vezes de pena de censura, 2 vezes de suspensão, 1 de censura. Tem muita pegadinha desse tipo na OAB. Exclusão, aplicação de 3 vezes de pena de suspensão. E a multa, que, embora seja uma sanção, ela é uma sanção acessória. Ela é a sanção acessória, à censura e à suspensão. E, importante, não cabe acumulação de multa, mas exclusão. Mesmo porque, né, gente, a exclusão já é uma sanção deveras muito grave, então não tem necessidade de agravar ainda mais, porque nem dá para agravar mais a sanção da exclusão. Então, multa é aplicada cumulativamente com quais outras sanções? Somente censura e suspensão. E o valor da multa, ela varia de 1 a 10 vezes do valor da anuidade. A multa deve ser recolhida ao conselho seccional do local onde ele tem inscrição. Então, você recebeu uma pena de uma multa, você vai recolher esse valor ao seu conselho seccional. E por último, gente, em relação à prescrição das infrações. São 2 os tipos de prescrição. No Código de Ética, a gente trabalha com 2 prescrições, que é a prescrição de cobrança de honorários, que a gente já viu na última aula, e a prescrição das infrações. A prescrição das infrações, elas são 2, que é a prescrição punitiva, que ela vai contar a partir da ciência oficial dos atos das infrações, 5 anos a contar dessa ciência. E aqui é importante ressaltar que é da ciência oficial dos atos, tá? Isso tem que estar registrado, não é de uma ciência, mera ciência, é a ciência oficial dos atos. E também tem a prescrição intercorrente. Se o processo ficar parado por 3 anos, pendente de despacho ou de data de julgamento, vai ocorrer a prescrição e a infração não poderá mais ser aplicada, tendo em vista a prescrição. Bom, gente, para a nossa aula de hoje, era isso que eu queria tratar com vocês. Eu sei que em sala a aula é mais dinâmica, porque dá a oportunidade da gente parar, da gente discutir, né, de vocês levantarem as suas dúvidas, as suas questões, mas tendo em vista o momento que a gente está atravessando, eu achei melhor fazer a aula gravada e disponibilizar a vocês a aula e depois a gente abrir um fórum de discussão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me enviar, que eu vou responder com toda atenção a vocês. Peço a vocês que estudem. Esse é um tema muito importante
para a prova da OAB, sempre cai uma questão sobre infração e sanção disciplinar. E é isso. Desejo para vocês um ótimo dia e que vocês continuem se cuidando daí, que o importante agora é a gente passar por essa crise que o país inteiro, aliás, o mundo inteiro, está atravessando da melhor forma possível, viu? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.